Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 146, cujo título é Seguir a Verdade. Seguir a Verdade. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo aos Efésios, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 15, nos diz Paulo: Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não vamos esquecer que ele está falando para cristãos da igreja de Éfeso, certo? Então, para essas pessoas, a verdade está no Cristo. E ele vai dizer que a verdade deve ser seguida em caridade. A mensagem, o título é Seguir a Verdade. Emmanuel, então, nos diz: porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Muito bem. Como nós não somos espíritos puros, não estamos então em nossa plenitude, em nenhuma virtude, muito menos com a verdade absoluta. Então, todas as verdades deste mundo de espíritos imperfeitos, mundo de provas e expiações, são as verdades que esses espíritos professam e revelam serem suas verdades. São verdades relativas. Em todos os campos, verdades relativas. Então, porque a verdade participa igualmente da condição relativa? Porque a gente imagina verdade o seu contraponto é a mentira, é o verdadeiro e o falso. Não é bem assim. Quando nós colocamos no patamar de relatividade, então nós vamos ver que ela não é mentira, mas ela é incompleta, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Então nossa verdade ainda está no campo da incompletude, vamos chamar assim. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Então vamos lá. Nós, cristãos, vemos a verdade como nós, espíritos imortais, reencarnando tantas vezes quantas sejam necessárias para aprimorarmos o nosso livre-arbítrio, trazermos as leis de Deus à nossa consciência, nos aprimorando moralmente, fazendo brilhar nossa luz e crescermos, evoluirmos, não é? Seguindo o Evangelho como padrão que queremos alcançar. Jesus é o nosso guia e modelo. Sim, essa é a verdade que processamos. No entanto, como ele diz aqui no primeiro parágrafo, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Então, não existem verdades que não vão buscar contemporizar, nada. Mas também existe o outro lado, que ele vai falar também. Vejamos lá. Ele vai dizer assim: a verdade do espírita, do cristão, não é? Ela não está exposta à apreciação comum que os materialistas buscam, não é?
coisas concretas. Deus não tem concretude, não tem. Então, muitas vezes passa essa ideia, acreditam muitos, não é, que Deus é simplesmente uma forma de contemporizar a mente angustiada, uma forma que criamos para nos embalarmos ao som de uma cantiga de ninar que conta uma história bonita, mas ilusória. Mas tudo bem, você fica mais calminha e isso te faz bem, então é por isso que você acredita em Deus. Muitos pensam isto, certo? Nesse negativismo. E aí ele destaca, né, lá no primeiro parágrafo, né, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual, porque como, lembrando Einstein, né, como colocar o universo como obra de um Big Bang, ou seja, de uma explosão inicial, e daquela explosão tudo se harmonizou perfeitamente, matematicamente, não é? O universo ele tem uma harmonia matemática. E Einstein nos coloca essa máxima. Einstein, não precisamos dizer o nível da inteligência desse cientista. Acreditarmos que o universo é obra do acaso, de um Big Bang, é a mesma coisa que acreditarmos que um livro possa ser escrito a partir da explosão numa tipografia. Como é que o caos pode gerar o belo, vamos dizer assim, o harmônico, né? Porque um livro está harmonizando pensamentos ali, página atrás de página. Se fosse uma explosão, uma tipografia, as letrinhas que são os tipos, né? As letrinhas que compunham as páginas para fazer a impressão, cairiam todas fora de ordem. Então, isso que Einstein nos coloca, que pensar no universo sem Deus como Criador seria o caos, e como a ordem e o belo poderia vir do caos. Do caos nasce o caos, né? Eu acho que eu já tinha trazido aqui essa, mas é que eu gosto muito dela e eu, nesse programa, eu já tinha trazido essa questão do Einstein, mas sempre vale a pena ouvir de novo. Então, como interpretar a verdade se essa verdade parece tão fugidia aos métodos de apreciação comum? Principalmente essa apreciação comum por olhos materialistas, não é? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real, a realidade, a verdade das coisas, realidade, não vai além das formas orgânicas, à maneira do fanático, que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Ou seja, Deus é aqui na nossa religião. Aquela outra religião, aquilo não é Deus. A mesma coisa que o cientista que nega de forma absoluta. Também aquele que diz que Deus é só meu e o seu não é Deus, também está negando o Deus do outro da forma absoluta, não é? A maneira do fanático que só admite a revelação divina no círculo de dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Ou seja, sejamos nós da religião A, B ou C, ou não tenhamos religião, seja nosso Deus A, B ou C, chame-se A, B ou C, ou não acreditamos em Deus, certo? É necessário seguir a verdade, seja ela qual for, em caridade. Em caridade. O importante, então, é ser bom. Tem muitos que dizem que acreditam em Deus e não são bons, não é? Tem muitos que dizem não acreditar em Deus
e são bons e vivem, né, fazendo o bem. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta progresso espiritual por resultante do esforço de fazer o bem. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída em nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, ou seja, tenhamos nós a nossa verdade relativa, mas sejamos bons. Ninguém vai perguntar, quando chegarmos ao mundo espiritual, qual era a nossa crença, se éramos ateus, ou católicos, ou espíritas, ou budistas. O que vai ser questionado foi o bem que plantamos na nossa vida. É disso que prestaremos conta. Jesus nos diz: dá conta da tua administração, dá conta do bem que fizeste, daquele que naturalmente deixaste de fazer, né? Porque, felizmente, não fazemos só o bem, deixamos também de fazê-lo em muitas situações, porque ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Ainda a verdade nos é relativa, mas façamos todo o bem ao nosso alcance. Todo o bem. Porque, como Paulo nos diz, antes seguindo a verdade em caridade. Muitas vezes ficamos preocupados de amados nossos que têm bons corações, mas se encontram apartados do sentimento religioso. Então vamos estimulá-los a trabalhos comunitários, trabalhos voluntários, que hoje está tão bem aceito na comunidade, não é? Até mesmo entre os ateus. Então vamos estimular os nossos queridos a trabalhos comunitários, a trabalhos voluntários. Isso é tão meritório, a fazerem o bem. Quando fazem alguma coisa, vamos destacar e valorizar isso para que eles se sintam cada vez mais estimulados a isso. E mesmo não se dando conta de que estão com Deus estão, e Deus com eles e com todos nós. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, pelo teu Evangelho, Senhor, obrigada. Ajuda-nos em nossos desafios, fortalece-nos. Abençoa-nos, Jesus, em nossos propósitos, abençoa a nossa vigilância. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Abençoa, Jesus, nosso anjo guardião. Nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoa, Senhor Jesus, nossos lares, famílias e afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam conosco e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.